cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Não deixa, Senhor, que a carne atrapalhe a ministração do Teu Espírito, da Tua Palavra. Não deixa, Senhor, que a carne atrapalhe aquilo que Teu Espírito vai fazer, Senhor. Não deixa, meu Pai, que o inferno atrapalhe, Senhor, a ministração da Tua Palavra. Nós queremos, Senhor, a ministração da Tua Palavra vinda diretamente do Senhor, Pai. Cuida da gente, Senhor, cuida dessa igreja, Senhor. Que essa igreja sempre seja fiel à Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos, então, hoje, marcas do Ministério Autêntico 2, e aí tem um subtítulo, franqueza e ousadia. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 15, versículos 15 e 16, fala assim: a respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Amém? Amém, queridos? Então tá, olha só, nós estamos pregando uma série de mensagens intitulada Marcas do Ministério Autêntico, e na primeira mensagem nós falamos sobre a primeira marca, que é reconhecer e estimular o ministério de todos na igreja. Essa é a primeira marca de um ministério autêntico, sem ungidões, sem os grandes e poderosos, mas não, todos juntos, porque o ministério é de cada um de nós, queridos. Então, para você acompanhar um pouco essa série, você que é a primeira vez que está vindo aqui, você pode entrar depois no nosso canal do YouTube e assistir a primeira mensagem, tá? E lá na primeira mensagem, você vai poder aproveitar melhor tudo que vai ser dito hoje, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre outra marca do Ministério Autêntico, que é justamente franqueza e ousadia. Essa segunda marca de um ministério autêntico do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, no ministério dele, ele teve que ser muito, mas muito franco, muito claro e muito ousado. E por que eu estou falando ousado e por que eu estou falando franco, franqueza? Porque a palavra ali tem a ver com as duas coisas. E por que ele tinha que ser franco? E por que ele tinha que ser ousado quando ele pregava? Ele tinha que fazer isso, porque as coisas que ele falava eram muito difíceis. Imagina que o apóstolo Paulo, quando ele se converte ao Senhor, teve uma época ali, querido, que ele levava paulada da igreja e dos judeus. Deve ter sido uma coisa muito difícil. Estava conversando com os irmãos essa semana, e o quanto é difícil a gente sair da nossa terra e outra. A gente estranha tudo, nada parece fazer sentido para a gente. É outra cultura, é outro costume, é outro tudo, e você tem que se adaptar. E São Paulo é um estado que vem gente de muitos lugares, e ao virem de muitos lugares, muita gente aqui entre nós teve que se acostumar com isso. Os descendentes, né? Eu acho que os descendentes seus, né, Roberto, vieram do Japão? Não. Oi? É de Portugal? Ah, tá bom. Imagina, nós somos um país de imigrantes, um país que vem muita gente de fora, muita gente aqui em Jundiaí, tudo descendente de italiano, não é verdade? Não é verdade? E assim vai. E cada vez que você chega no lugar, imagina a dificuldade que é para você se adaptar, para você ter que aprender. O apóstolo Paulo foi terrível, querido. Sabe por quê? Porque ele se converte
E a igreja não confiava nele porque ele matava, ele prendia. Então a igreja não confiava nele. E os judeus chamavam ele de traidor. O cara torcia pelo Corinthians. E o cara teve uma melhor atitude, um melhor conceito e virou palmeirense. E os caras chamavam ele de traidor. Chamavam ele que ele estava traindo. Então, uma época na vida dele, que se não fosse Barnabé segurar na mão dele, meu querido, coitado, levava a bordoada de um lado, levava a bordoada do outro. E depois que ele passa, ele começa a escrever, o maior autor do Novo Testamento, o que você vê é o cara tendo uma dificuldade, porque ele tinha que ser franco e falar coisas que ninguém falava, que apóstolo nenhum falou. Teve uma vez que ele teve que subir a Jerusalém para ele enfrentar e se justificar e se aconselhar com os demais apóstolos. Por quê? Porque aqueles gentios que estavam se convertendo não estavam sendo circuncidados, e ele levou o caso lá para os demais apóstolos, e eles tiveram que debater, e eles tiveram que conversar, e os apóstolos tiraram o chapéu para Paulo e falaram: eles não precisam mais se circuncidar. Então você que é cristão, você só não se circuncida por causa do apóstolo Paulo, porque senão você ia ter que se circuncidar também, meu filho. Pensando que é fácil? Não é fácil não. Então, as coisas que o apóstolo Paulo falava eram tão difíceis e tão complicadas às vezes, eram tão espirituais, que o próprio apóstolo Pedro ele fez uma referência a isso, e ele falou assim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, fala assim, isso aqui é apóstolo Pedro falando a respeito do apóstolo Paulo: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Aí ele fala, versículo 16, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição dele. Então assim era o ministério de Paulo: franco, ousado, intrépido, verdadeiro, claro. Doesse a quem doesse. Se você vê Romanos e o que ele estava escrevendo para os romanos, ele era muito claro mesmo, tá? Se você ler 1 Coríntios, você vai ver, por exemplo, a história de um homem que ficou com a mulher, dentro da igreja, que ficou com a mulher do pai, não era a mãe dele, provavelmente devia ser madrasta, e ele ficou com a mulher do pai. E o apóstolo Paulo, se você ler lá, você vai ver ele falando o seguinte: arranquem esse nico do meio da igreja. Ninguém tinha coragem de chegar e fazer algo com aquele homem, mas ele falou: mas como que vocês permitem que um homem que rouba a mulher do pai, fique no meio de vocês? Então o apóstolo Paulo era muito intrépido e muito claro, meu querido. Em outro lugar ele é muito franco a respeito de casamento. Tem coisas que a gente parece que não pode falar na igreja, parece que não está na Bíblia, mas está na Bíblia. Você pega o apóstolo Paulo falando, por exemplo, em 1 Coríntios sobre casamento, capítulo 7, versículos 8 e 9, ele fala assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, solteiro ou viúvo. Quer dizer, Paulo ou era solteiro ou era viúvo, provavelmente viúvo. Aí ele continua: mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se. O que ele está falando? Não fica aí fazendo sexo sem casar, meu filho. Sexo é para quem é casado. Olha o que ele está falando: sexo é para quem é casado. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo.
Mas ele ainda é mais profundo e mais claro e mais rápido e mais ousado. E ele fala o seguinte, versículos 27 e 28, ainda de 1 Coríntios 7. Você está casado? Vamos ler juntos? Não. Espera aí, o apóstolo Paulo falando isso. Está solteiro? Não procure. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem... Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Na primeira parte ele está falando o seguinte: você não consegue conter-se? Então case-se. Está com vontade de virar o zoinho? Casa. Não fica virando o zoinho sem casar. E o problema, qual é o problema? O problema é que tem um monte de gente, e eu não estou falando quando é concordado, mas tem um monte de gente que casa com coisas tão lindas, né? Eu casar para constituir família, casar para ter filhos, casar para não sei o que. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Na Bíblia, Paulo é muito claro, é muito objetivo. Casamento tem que ter sexo. Enquanto uma das partes quiser, tem que ter. É isso que Paulo está falando. Não é aquele negócio com, sabe, você politicamente correto. Paulo não era politicamente correto, ele era verdadeiro. Ele era ousado, ele era franco. Pelo amor de Deus, gente, acorda. Você acha que sexo é só um enfeite no casamento? Não, meu querido. Não é. A não ser quando é de ambas as partes. Mas enquanto um lado quiser, o outro tem que ceder, não tem jeito. Paulo chega a dizer que o corpo de um não pertence ao outro. Isso são coisas verdadeiras, coisas claras, coisas objetivas, que a palavra de Deus diz. Mas alguém vai falar assim: o pastor está falando isso porque ele sempre fala e desce o pau ou na mulher ou no homem. Tem gente que reclama. Tem umas irmãs aí que falam que eu reclamo, que eu falo muito das irmãs e tal, né? E tal. Não, meu querido, eu também falo dos homens também. Tudo que tiver na palavra de Deus, a gente tem que falar. E aí, ele vai falar, você está casado, não procure separar-se. Está solteiro? Detalhe, não procure separar-se significa, e aí às vezes a igreja não entende, nós não procuramos divórcio. Mas se o outro lado quer sair fora, quer correr, quer não sei o quê, e não tem jeito, e você vai fazer o quê? Vai amarrar? A mulher vai amarrar o homem? Se ele quer se embrenhar por isso aí, vai fazer o quê? Paciência. Só que se a gente fala isso na igreja, o pessoal fala: o que é isso, pastor? Não, meu querido, é palavra de Deus. Se você está casado, não procure separar-se. Está solteiro, não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão, vamos ler juntos? Muitas e eu gostaria de... Eu estou casando para ser feliz. Onde está isso na Bíblia? Você nunca leu esse trecho? Onde está isso na Bíblia, meu irmão? A Bíblia fala, sabe o que a Bíblia fala? Vamos ler juntos. Mas aqueles que se casarem... E o cara acha que é fácil. Casamento é para adulto. Casamento é para gente preparada. Casamento é gente casca grossa. Gente que vai arregaçar as mangas e vai vencer um desafio atrás do outro. Não é fácil. Você está sozinho? Você pode assistir o filme que você quiser. Você é casado? Você tem que negociar o filme. Você está sozinho? Você se arruma, os homens, se arruma em 5 minutos e vai embora. Casou? Vai ter que ter paciência e esperar. Tem jeito. Você está sozinho? Você escolhe onde você vai tirar as férias. Você vai comer hambúrguer, você vai comer cachorro quente no meio da rua. Agora, casou, meu amigo? Você vai ter que negociar. E fica o povo reclamando do casamento em coisas que a Bíblia já dizia.
Você não está afim de ter dificuldade na vida? Você é aquele tipo de pessoa que você não quer ter dificuldade nenhuma? Então não se case. Fique solteiro. Onde que diz a Bíblia que se ficar solteiro é pecado? Tem algum lugar que diz? Não fala. Mas a igreja é preconceituosa, e todos aqueles que ficam solteiros no nosso meio, a gente fala aquelas piadinhas do mundo, aquelas coisas que não tem nada a ver, que é mundano. Ficou pra titio, oh, eu acho que esse cara aí, sei não, hein? A cidade não casou ainda? Espera aí. Então são coisas que a igreja diz que não está na Bíblia. E se nós somos uma igreja que serve a Deus e é baseada na palavra de Deus, nós temos que acabar com esses costumes, meus irmãos. Se a pessoa quer casar, casa. Se a pessoa não quer casar, não casa e não se meta. Não fique cobrando dos outros quando você vai casar. Pelo amor de Deus, é você que vai pagar o casamento do sujeito? É você que vai custear alguma coisa ali do casamento, alguma coisa? Então por que você está se metendo? Jesus também era muito franco, ele falava coisas às claras. Tem gente que tem aquela visão, né? Jesus lindo, Jesus educadinho, Jesus não sei o quê. Pelo amor de Deus, querido, vai olhar a Bíblia. Jesus era piadista, Jesus tinha bom humor, tudo aquilo. Mas ele também, quando precisava falar as coisas, ele falava. Para a mulher adúltera, ele não passou pano. Ele livrou ela do apedrejamento, mas depois virou e falou assim: vai e não peques mais. Você vai ler histórias no Novo Testamento, tipo assim, um homem que era paralítico 38 anos. Fazia 38 anos que ele era paralítico. E aí, Jesus cura aquele homem. No final ele fala assim: vai e não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça. Indicando o quê? Que provavelmente aquele cara era paralítico porque ele aprontou. Mas em outro lugar, tinha um cego, que os discípulos perguntaram: olha, por que ele é cego? Porque os pais dele pecaram ou porque ele pecou? Jesus vira e fala assim: nenhum dos dois. Ele é cego para que a glória de Deus se manifeste. E foi lá e curou aquele cego. Então a gente não tem que entender os motivos de Deus, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Nós temos é que confiar em Deus, querido. O ministério autêntico ensina, exorta, corrige e, é claro, é franco, porque o ministério autêntico, ele tem que ser franco. Sem franqueza não há amadurecimento, sem franqueza não há reflexão e, portanto, não há mudança na vida de ninguém. Ou a gente é confrontado com a palavra de Deus, ou então a gente fica sempre na mesma. Talvez você esteja aí falando no seu coração: é mesmo, você é do tipo que, né, eu vou lá e falo mesmo, eu vou lá e faço mesmo. Talvez você seja desse tipo aí, querido, mas tá bom. Mas e você? Quando as pessoas são francas com você, você recebe bem a franqueza das pessoas? Como que é isso? Meu querido, não há crescimento em pessoas que não suportam franqueza. Hoje o pessoal fala que a sociedade é muito mimizenta, né? Muito mimizenta. Eu não sei, as pessoas são derrubadas facilmente. São derrubadas porque falaram dela. São derrubadas porque fizeram um comentário que não deveriam falar. São derrubadas por quê? Porque a colega do trabalho chegou e falou que o cabelo está espigado. São derrubadas por quê? Porque chegou e fez um comentário que o carro dele não é do ano. Eu sei lá. As pessoas estão sendo derrubadas muito facilmente por coisas que não deveria fazer não devia nem fazer cosquinha. Meu irmão, nós temos o Senhor Jesus, a nossa vida está firmada no Senhor Jesus, nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus para nos nortear, mas nós estamos nos deixando levar por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que as pessoas dizem. Não dá para ser assim, meu querido. Você topa uma conversa cara a cara com a verdade, porque só a verdade liberta. A gente tem caminhado aí com o discipulado, né? Primeiro dia do discipulado, eu falei assim: você estava no primeiro dia, Otávio?
Estava no primeiro dia? O que foi que eu falei no primeiro dia? Você não lembra? Eu falei assim, meus queridos, vocês acham que eu sou digno de discipular vocês? Vocês acham que eu tenho uma vida? O G está ali também, o Marcão também está. Vocês acham que eu tenho uma vida imitável? Eu falei. Foi isso? Foi isso, G? Eu tenho uma vida imitável. Aí eu virei e falei assim, porque eles ficam assim, né? Imagina, vai falar para mim. Eu falei assim, pode falar a verdade, porque quando chegar a minha vez de falar, eu não vou poupar vocês. Porque não há crescimento sem franqueza, sem a gente ser verdadeiro. Não há crescimento em pessoa, e se você for uma pessoa que você não suporta que as pessoas sejam francas com você, desculpa, meu irmão, você nunca vai crescer. Quando nós falamos sobre ministério autêntico, que talvez venha na sua cabeça, está sendo o meu ministério, o ministério do pastor, o ministério do líder. Você não entendeu na primeira mensagem que nós falamos que o ministério é de todos? Lembra do texto que nós lemos, Romanos 5, versículo 14, que falava: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de... Está falando para a igreja aqui. De quê? Portanto, o ministério a que nós estamos nos referindo é o ministério de cada um de nós. Cada um de nós tem um ministério. Qual é teu ministério hoje? Tem um irmão aqui que está trazendo a família toda para Cristo. Toda. Você tem tido este ministério na sua vida? Roberta compartilhou com o Roberto. Roberto hoje se batizou. Você tem tido esse ministério na sua vida? Você sabe qual é teu ministério nessa vida? Na sua casa, no seu trabalho, na igreja, você tem sido franco? A franqueza é algo que você cultiva quando você serve a alguém. Eu não estou me referindo aqui só ao que você ministra na vida de alguém, mas a franqueza que nós devemos exercer sobre alguém é algo que é muito difícil, porque é difícil você ser franco. Mas mais do que isso, quando você recebe a franqueza, como você tem recebido a franqueza de alguém na sua vida? Como você reage quando alguém ministra franqueza a você? Quando alguém é franco com você? Porque eu vou falar uma coisa para você. Ninguém gosta de ouvir aquilo que é negativo. Nem eu, que estou pregando para vocês. Porque a nossa carne, ela treme até nos ossos, meu irmão. É difícil a gente ouvir certas coisas. É difícil a gente ouvir que tem coisas que não dá para a gente, sabe, que a gente não é bom em alguma coisa. Porque a gente se acha o máximo. Então quando alguém chega e é franco com a gente em alguma coisa, meu Deus. E o pior, tem gente que não é franco com a pessoa, mas vai comentar com outro que não tem nada a ver com a história. Tira isso da sua vida, meu irmão. Leva uma regra para a tua vida: nunca faça comentário a respeito de quem não estiver presente. Se você tomar isso na tua vida, você nunca vai pecar. Para de comentar de pessoas que não estão presentes. Você pode falar com o seu marido, com a sua esposa. Fora isso, mais ninguém. Como você reage quando o seu cônjuge diz para você que você não está sendo um bom marido ou uma boa esposa? Tem um monte de casamento sendo destruído por conta disso. O marido não tem coragem de falar para a mulher, ser franco com a mulher, qual é a situação verdadeira que ele tem percebido nela. Medo de briga, se encolhe, não quer falar. E o outro lado, mulheres que não têm sido francas com seu marido, porque já foram francas,
briga, deu confusão, por quê? Porque o cara é todo dodói, não pode falar nada para ele, e aí a pessoa tem que ficar, sabe, convivendo com uma coisa, porque o outro não lida bem com franqueza. Como que pode viver assim, querido? Como que você reage quando o corpo docente da tua escola chama você e diz que teu filho, tua filha não está com um bom comportamento? Você é do tipo que vai falar que ninguém presta na escola? Nenhum professor presta, nenhum amiguinho presta, só seu filho que presta. Só teu filho que fala a verdade, os outros, todo mundo mente. Eu fico assustado com pais que dizem: meu filho não mente. Abre teu olho, meu filho. Para. Você não viveu não, você não é uma pessoa experiente. Você não é uma pessoa, sabe, vida. Você acredita mesmo que teu filho não mente? Eu sou um cara que tem coisa que eu não lembro que eu comi hoje. Hoje eu lembro, mas às vezes eu não lembro. Mas eu tenho umas lembranças de quando eu tinha 4 anos. E às vezes até menos. Por que eu sei? Porque eu e minha irmã somos 4 anos e meio de diferença uma da outra, um do outro. E eu lembro de fatos que eu conto para minha mãe e ela fala. E minha mãe, eu não lembro da minha irmã. Portanto, é coisa muito antes. E quando eu falo para minha mãe, ela fala assim: não, é impossível você lembrar disso. E dessa vez que eu fui para o Rio, eu tive a oportunidade de ir visitar a rua que eu nasci, que eu fui criado até os meus 7 anos. E no final, a rua era de terra naquela época, né? Os quintais todos com cerquinha, né? Com quintal. Hoje está tudo com muro, tudo asfaltado, né? Mas o valão que tinha no final da rua, que era uma descidinha, e que hoje não tem mais essa descidinha, porque acho que planaram tudo lá, mas o valão está lá ainda. E eu lembro que eu tinha uma descidinha, e eu com meu Velotrol, desci aquilo a 1000, muito pequenininho, muito pequenininho. E eu lembro que eu ficava pensando assim: uma hora eu vou passar direto e vou cair lá no rio, quero ver como é que é. E uma hora eu desci e fui, e sentei, e fiquei no meio do rio. 2 senhores viram, passaram, viram, me tiraram de lá, e foram levar para minha mãe. E eu pensando comigo: não, mas eu quis, mas eu não falava. Mas eu quis, foi legal, vou fazer de novo, tal. Vou fazer de novo. E todo mundo me tratando como se tivesse sido um acidente. E eu, como criança, não entendi. Mas peraí, eu quis. O que eles estão falando que foi acidente? Todo mundo coitadinho, coitadinho, coitadinho. Eu era muito pequeno, meus irmãos. Então para de achar que filho não mente, que criança não mente. Mente sim. Fica esperto. E mesmo que não minta, fica sempre esperto. Mas tem um monte de pai e mãe por aí, que todo mundo está errado, só o filho dele que presta. Como você reage quando um chefe ou um colega de trabalho te dá um feedback com franqueza? Fala a verdade para você. Fala que você está prejudicando. Fala que o trabalho da equipe não está rendendo porque você não está fazendo a sua parte, ou o seu trabalho não está ficando bem feito. Você que é profissional liberal, você que é um eletricista, você que trabalha para alguém, que presta serviço para alguém, e alguém chega e reclama do seu serviço, você fica bronqueado com ele: nunca mais eu faço nada para essa mulher. Por quê? Porque ele... Querido, como você reage quando o teu pastor é franco com você a respeito de algo, e fala algo para você profundo, para você acordar, e você fica bravo com ele, sai até da igreja, aquele pastor lá não pode falar aquilo. Se você não lida bem com alguma dessas coisas, deixa eu ser franco com você, você precisa crescer, meu irmão.
Você precisa crescer. Você precisa crescer. Você precisa vencer isso na tua vida. Porque enquanto você não vencer isso na sua vida, com a ajuda de Deus, não é força tua, você não vai conseguir crescer. Se você é uma pessoa que tem a tendência de se cercar por todos os argumentos possíveis, para se manter na sua posição errada, você precisa crescer. Se você é o tipo de pessoa que quando você é confrontado no teu erro, você aponta o erro dos outros, porque fulano fez pior, você precisa crescer. Se você é do tipo que compra todo tipo de briga dos seus filhos com os outros, sem nem ver o que está acontecendo, você precisa crescer. Crescer como pai, crescer como mãe. Pior, enquanto você não crescer, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você, seu filho também não vai crescer. Sua filha, seu filho precisa ser orientado por você. Você precisa crescer para você poder orientar ele. Se você é do tipo que sai e entra de algum ministério pela maneira como alguém fala com você ou deixa de falar, pelo fato de alguém olhar de um jeito ou de outro com você, e de acordo com o que olham ou falam, você sai ou entra de ministérios ou de qualquer lugar, você precisa crescer, meu irmão. Pessoas assim, elas têm um quê de tolice? Pessoas assim são pessoas inexperientes. Sabe o que a Bíblia fala sobre ser franco com pessoas tolas? Pessoas que não aceitam, pessoas que se firmam na sua posição e não querem mudar. Provérbios capítulo 9, versículo 8, aqui traduz como zombador, mas você vai ver alguma tradução que fala tolo. Porque o zombador é tolo, está zombando de quê? Se ele é todo errado também. Então por isso que está zombador ali. Não repreenda o zombador, caso contrário ele eu quero ouvir vocês, você quer que alguém pegue ódio de você, fala para uma mãe tola que o filho dele está errado, dela está errado, fala para um funcionário ruim que ele está fazendo mal feito, fala para um irmão que a conduta dele não está correta, fala para se ele for tolo, ele vai pegar ódio de você. A palavra de Deus fala assim, repreenda o sábio e ele Os filhos mais tolos são os filhos que não ouvem os pais. Os filhos mais tolos são aqueles que se acham tão bambambam, são tão superiores, que para aquilo que o pai fala, para aquilo que a mãe fala, como se só a experiência do pai que viveu ali 35 anos já, 40 anos, 50 anos, só isso, se não tivesse formação nenhuma, mesmo que eu não tenha estudado, mesmo que não tenha formação nenhuma, só a experiência de vida dele, o filho devia baixar a orelha e ouvir. Mas, como eles são novos, eles costumam ser tolos. Alguns são sábios, e os sábios se dão bem. Eu lembro de uma vez, queridos, de um evento que nós fizemos de família, e que foi um evento de família maravilhoso. Então teve várias palestras, separava mulheres, homens, depois trocava, botava casais, e botava adolescentes, e botava jovens, depois misturava, E numa das palestras eu falei para os jovens sobre timidez. E disse que timidez não era uma coisa boa, porque o mundo tem falado que é uma característica. Deixa eu falar uma coisa para você, é mentira. Sabe por quê? Porque eu fui o cara tão tímido, que eu para chegar numa padaria e pedir me ver um pão, meu coração palpitava, porque eu ia ter que falar com o cara, me dar um pão. E eu sofria com isso aí. Eu sofria. Como que um tímido vai chegar numa menina? Como que um tímido vai para uma entrevista de trabalho? O cara trava na entrevista de trabalho.
Como que então o tímido sofre? O tímido é alguém que sofre. O tímido é alguém que tem dificuldade. O tímido é alguém que não fala de Jesus porque tem vergonha. Então eu não estou tripudiando em cima do tímido, porque eu mesmo fui tímido. E eu estava falando sobre isso com os jovens. Terminada a palestra. No dia seguinte, a mãe de uma jovem veio reclamar comigo. Pastor, a minha filha é tímida, mas é o jeito dela. Pastor, a minha filha é daquele jeito, mas é porque ela é daquele jeito. Eu falei assim, pois é, minha irmã, a gente tem que respeitar, mas a gente tem que falar para a pessoa que ela tem que vencer. Ela tem que procurar vencer isso, porque senão ela vai ter muito problema na vida. Aí, não, pastor, ela nasceu assim, ela vai ser assim. A própria mãe falando, ou seja, ela ficou brava comigo. Ela não compreendeu que não é a gente ficando no nosso canto, sem sermos confrontados, sem franqueza, que a gente evolui, que a gente muda. Não, a gente não pode ficar acomodado, a gente tem que lutar, meus irmãos. Não gosta de estudar, aprenda a estudar. Não gosta de trabalhar, aprenda a gostar de trabalhar, ou então encontre alguma coisa que você goste. Eu não sei chegar na menina. Vai lá, meu filho, enche o peito, estufa e vai lá para cima. Eu não sei fazer tal coisa. Então faça, aprenda. O que não dá é, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Então aquela mãe, a menina que devia ter seus 13, 14 anos, não era culpada. A culpada era a mãe. A mãe tola, que estava dando todas as desculpas para a filha, em vez de incentivar ela a ir para frente. Eu lembro eu sou de uma época que eu lembro, por exemplo, estava lá, comecei a trabalhar com 14 anos, acordava muito cedo, trabalhava o dia todo, porque antigamente não tinha esse negócio de estágio não, você tinha que trabalhar igual gente grande, né, e tal. Não era assim? Quem era assim? Levanta a mão. Entrega a sua idade aí. Olha aí, ó. Era desse jeito. Aí, eu lembro de uns dias que você é cansado, porque não administrava bem o tempo. Em vez de sair da escola e ir direto para casa, comer e dormir, eu ficava de papo na esquina com meus amigos. Ia dormir 1h da manhã e tinha que acordar 6h da manhã no outro dia. Eu comecei aquele caco, né? Quantas vezes minha mãe chamava, Márcio, deu horário. Antigamente, por que a mãe chamava? Não tinha celular e era um despertador na casa inteira. Por isso que a mãe chamava, tá? Porque se fosse hoje a minha mãe não ia chamar não. Aí, meu filho, se eu não levantasse na primeira, na segunda, toma vergonha na sua cara, levanta, você vai perder teu emprego. Já puxava, já botava, já dava uns tapas, só saía catando cavaco dentro de casa, acabou. Eu não morri por causa disso não, meu irmão. Franco. Porque se ela fosse ali, tudo que eu queria era o seguinte, tadinho, tadinho do meu filho, tem que acordar cedo, trabalhar o dia todo, depois ainda estudar. Você acha que eu ia ter feito? Não. Faz isso com o teu filho para você ver. Passa a mão na cabeça dele para você ver. O que acontece? Seja franco. Seja franco. Como ministrar com franqueza a pessoas que são tolas? Então não seja tolo, meu irmão. Como trabalhar sem ser franco com seu companheiro, sem dizer que o mau trabalho dele está atrapalhando toda a equipe? Como estar em um casamento do qual nós não podemos ser francos com o nosso cônjuge, porque ela ou ele dão piti? Como ministrar numa equipe de louvor sem poder falar para ele, você está desafinado?
Porque assim, já tem casos aqui no louvor, que o Vinícius falou, está fora. Sejane falou, está fora. Fora do quê? Do tom, fora da nota. E a maioria deles aceita. Oh, então como é que é? Me fala como é que é. Mas teve uns que saíram reclamando. Por quê? Porque eu não estou desafinado. Quer dizer, todo mundo está errado, só ele que está certo. Meu irmão, como ministrar para uma equipe de louvor sem poder falar, você errou? Como ministrar para quem quer que seja, em qualquer área aqui, sem poder falar para ele, meu querido, não é assim que faz, é assado. Agora, franqueza não é licença para grossura, para falta de educação. Há que se saber falar com as pessoas. E este é o problema. Porque também se você é daquele tipo que assim, eu falo mesmo, pecando, você está errado. Você não pode fazer assim. Tenha cuidado com a maneira que você fala. Até para você revelar, profetizar, ensinar, admoestar, aconselhar com franqueza, é preciso você ter sabedoria para falar. Ser franco não é ser grosso. Ser franco é ser verdadeiro. Ser franco é você estar tranquilo. O mesmo Paulo que exercia o ministério e falava na cara, tem uma hora que ele fala assim, ó, falei na cara de Pedro. Tem um versículo do Paulo falando a respeito de Pedro, exatamente isso. Quando ele agiu errado, eu falei na cara dele. Mas o mesmo Paulo que fala isso, ele chega para Timóteo, 1 Timóteo 5, versículos 1 e 2, ele fala assim, não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o, como se ele fosse seu, vamos falar junto? Como se ele fosse seu. Trate os jovens como as mulheres idosas como e as moças como É que esse versículo aqui foi escrito há 2000 anos atrás, né? Que hoje está difícil, porque o cara fala com o pai como se ele fosse um Zé Ninguém, fala com a mãe como se fosse uma qualquer, trata a irmã como se nem existisse, trata o idoso sem respeito nenhum. Como que ele vai compreender isso aqui? Mas servos do Senhor têm valores do Senhor e sabem que tem que respeitar idoso, tem que respeitar gente mais velha, tem que tratar com respeito pessoas da mesma idade, trate com respeito como a irmãos, mulheres como a irmãs, com todo respeito. Então, esse negócio de falar de qualquer maneira não é bíblico. Tudo que nós fazemos é para ganhar a pessoa. Se ao tentar ganhar uma pessoa de maneira correta, você perder essa pessoa, você tem que ter sua consciência tranquila, que você fez tudo que era para fazer corretamente. A pessoa não aceitou porque ela não quis. Atos capítulo 20, versículos 26 e 27 fala assim: portanto eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de vocês. Isso aqui é Paulo falando. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. O que ele está falando? Cara, eu já te ensinei tudo, eu já falei tudo que está na palavra. Agora se você quer seguir, siga. Não quer seguir, eu estou com a minha obrigação, eu fiz. Lavo minhas mãos. Então é assim que a gente procede. Faça da melhor forma. Aprenda a falar, meu irmão. Se tem uma coisa que cristão precisa aprender, é aprender a falar com as pessoas, aprender a conversar com as pessoas, aprender a, quando vai conversar e exortar alguém, tentar ganhar a pessoa, não jogar a pessoa para o inferno. Se tem uma coisa que o cristão precisa aprender,
é ser humilde. Fala para mim o que você tem para falar. Se proceder, conserta. Agora, se não proceder, tá bom, meu irmão, eu não concordo, mas vou pensar o que você está falando. Qual o problema disso? Por que você tem que ganhar todo tipo de discussão? Por que você tem que estar certo o tempo todo? Deixa eu dizer para você, ninguém está certo o tempo todo. Nem você, por mais maravilhoso que você acha que é. Ninguém está certo o tempo todo. Para concluir, querido, o que deve nortear nossa franqueza com as pessoas? O que deve te nortear quando você quer ser franco com as pessoas? O bem, um propósito. Paulo tinha um propósito e por isso ele era da maneira correta. Romanos, vamos ler de novo o versículo que nós lemos no início. Romanos 15 e 16. A respeito de alguns assuntos eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazer-os lembrar-lhes novamente deles, por causa da graça que Deus me deu. Ao 16, está como 15 ali, é coisa, mas é 16. De ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Um pastor de verdade vai falar para você, meu irmão, para te ganhar, para que você se torne uma oferta aceitável a Deus, santificada pelo Espírito Santo. Um líder de ministério. Se você é líder de ministério, o que deve te motivar é isso. Se você é um cristão, quando você for falar com o seu vizinho, você vai falar para tentar ganhar, não para tentar botar ele para correr. Você vai falar com a tia Cotinha agora no Natal, fala com ela com propósito. O propósito de Paulo era tornar os gentios como uma oferta aceitável ao Senhor. Quando você for falar com alguém, não é para você desabafar, é para você apresentar essa pessoa, melhorar essa pessoa, consagrar essa pessoa, tá? É para isso. Muita gente se dá mal ao falar, porque fala pela motivação errada, meu irmão. Não faça isso. Sabe por que tem muita gente que não muda de vida? Porque foge de ministérios autênticos sobre suas vidas. Foge de gente que fala a verdade e se abriga em gente que fala mentira. Foge de gente que é franco, falando a verdade para você melhorar, e vai atrás de gente que só fala aquilo que te exalta. Só quer pessoas do lado que falem assim, você está certo. Pessoas assim não evoluem, não vão para frente, não melhoram. São pessoas que preferem o engano, preferem o afago, são pessoas que são facilmente enganadas. O sujeito pode não prestar, mas chegou perto e fez um elogio, ganhou. Mesmo que seja um elogio mentiroso, porque o nosso ego, o nosso eu, a nossa carne, é especialista em nos enganar com o nosso ego, meu irmão. Esse ministério aqui, querido, é autêntico e, portanto, sempre vai ministrar sobre sua vida franqueza. Às vezes que eu não sou franco com você, é porque eu sei que você não está preparado para ouvir. E eu oro pedindo a Deus, o tempo todo, Senhor, me dá uma oportunidade para que eu seja franco com o irmão fulano. Para que quando eu for franco, que ele esteja preparado para ouvir com franqueza. Eu não sou do tipo que eu preciso ser franco com você, e aí eu falo o contrário. Precisava ser franco com alguém, repreender alguém, admoestar alguém, aconselhar alguém, que está sendo meu pai,
E aí eu digo e falo assim, cara, você é um excelente pai. Eu posso começar falando isso, mas eu tenho que continuar. Se eu abrir minha boca, eu falo tudo. Você é um excelente pai, mas está pisando na bola nisso. Você é um excelente irmão, companheiro, cristão, servo de Cristo, mas você tem pisado na bola nisso. É assim que a gente vai para frente, meu irmão. Tem um ministério autêntico também com as pessoas, que da sua boca saia só verdade, no tempo certo, com sabedoria, sabendo como falar, o tempo certo de falar, mas que só saia verdade. Que a sua boca não seja um túmulo, que não fala nada para ninguém. Sujeito que não fala nada para o filho, sujeito que não fala nada para a mulher, o sujeito que não fala nada para o companheiro de trabalho, que fica só se remoendo. E aí quando vai falar, explode, estoura. E tudo que sai quando você está nervoso, não presta, porque não foi pelo Espírito Santo, não foi com domínio próprio, foi porque você está cansado de ficar guardando para você. Tem o ministério do servo de Cristo. Seja franco em tudo na sua vida, com educação, com carinho, com consideração. Teve um prefeito aqui de Jundiaí, eu não vou falar o nome dele, porque isso acontece com todo tipo de autoridade. Um cara gente boa, um cara que eu gostava, um cara que pessoalmente eu gostava muito dele. Mas um dia, eu estava num evento e eu pude ver quem estava ao redor dele e quem eram os secretários dele. Os secretários dele eram todos incompetentes, porque eu conhecia uns 3 ou 4 ali. Gente que eu queria distância, gente que eu jamais me alinharia com eles e andaria com eles de jeito nenhum. E eu vi, aquele prefeito estava se queimando em algumas situações aqui da cidade, mas aquele bando de gente falando só o que o prefeito queria ouvir. Eu vi isso acontecendo, só o que o prefeito queria ouvir, ao ponto que em certa ocasião eu fui conversar com esse prefeito, e ele começou a falar umas coisas completamente fora da realidade do que o povo estava achando a respeito do mandato dele. E eu fiquei tão assim, que eu falei para ele: prefeito, está cercado de pessoas que estão te iludindo, porque o que o senhor está falando é aquilo que alguns assessores do Senhor têm dito a seu respeito, mas não é o que o povo está dizendo. O que o povo está dizendo é isso. Ele levou um susto, como se eu estivesse falando uma coisa assim muito fora, como se eu fosse o louco na história. Eu estou falando de um caso extremo, estou, meu irmão. Mas nós também, quando nós nos cercamos de pessoas que só falam aquilo que nós queremos ouvir, nós ficamos um bando de iludidos, e a gente não faz o que precisa fazer, e não acerta as coisas em casa, e não acerta as coisas no trabalho, e não acerta as coisas por onde a gente anda. Por quê? Porque simplesmente a gente fica iludido com os elogios, com as coisas que as pessoas falam para a gente. Vamos ficar em pé? Não aceita isso na sua vida não, irmão. O Senhor quer transformar a tua vida. Faça um exercício. Quando alguém vier te fazer uma crítica, receba. Crítica não arranca pedaço. Verdade, franqueza não arranca pedaço. É verdade que algumas vezes vão falar umas besteiras para você? Vão, mas e daí? Que diferença isso vai fazer na sua vida?
que você se incomoda tanto? Que eu não levo desaforo para casa. Ah, meu irmão, você é adulto. Para com isso. Vamos louvar o Senhor? Depois eu queria orar para o Senhor